Olá pessoal, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Checkmate, este programa que é uma parceria do Departamento de Comunicação com a TV Universitária. Hoje estamos conversando com o designer João Dias, ele que teve um papel de pioneirismo na sua área aqui no estado, né, tem muitas histórias para contar. João, a gente estava falando aí de como as pessoas têm dificuldade de entender o que é o design, né? Qual é a função do design, embora o design esteja no nosso cotidiano, né? Está nos produtos, os mais diferentes, né? Desde produtos alimentícios até automóveis. Agora, o design ele tem um diálogo muito intenso com a arte, não é? Olha, na verdade, nós temos diálogo com diversas áreas, com a arte, principalmente por termos que privilegiar a forma. Né? A gente fala sempre o seguinte, se você fez algum projeto que não agregou valor ao produto, ou à empresa, ou à pessoa, você precisa voltar. Não agregou, vamos fazer um redesign, redesenhar novamente, para que aquilo agregue valor. Né? Então, quando você trabalha, até porque a questão arte e estética também são muito relativas. Existe arte excelente, estética excelente, existe estética não tão excelente para o mercado que você se propõe a usar. Então, nós dialogamos tanto com estética quanto com engenharia também. Estética sem função não funciona. Com Pergunta. certeza. Existe uma confusão entre as pessoas que confundem design e publicidade. Qual seria a principal diferença? Assim? Nós temos, eu falo sempre o seguinte, temos publicidade, marketing, arquitetura, design, artes. Não existe uma parede entre cada um, existe um fio de papel, né? E se balançando ali, porque as áreas elas se sobrepõem em muitas situações, em outras não. Mas se a gente for falar de uma maneira mais fria, a publicidade vai vender o que nós projetamos. Uhum. A Né? preocupação maior do designer é com o projetar projeto. o produto. Só que as agências de publicidade, às vezes, fazem também alguns projetos de design. Alguns colocam design dentro da agência. Né? Alguns põem o profissional não tão formado para fazer alguma coisa. Não vou entrar no mérito da qualidade. Mas são muito próximos, como na própria arquitetura. Né? Nós vimos falar aí em design de interiores. O que é design de interiores e o que é decoração? São duas coisas muito distintas. Né? Você projetar um interior é diferente de você fazer um arranjo físico do interior, que é o que o decorador deve fazer. Ainda nessa interação aí com a agência de publicidade, no seu caso, por exemplo, você recebe clientes diretamente que te procuram ou eles muitas vezes têm a intermediação de uma agência publicitária? Olha, aqui no Rio Grande do Norte não é uma relação muito fácil, porque essa relação veio mudando durante esses 30 anos. No mercado organizado, o que acontece? Você tem as agências, o estúdio de design, né? A diferença da agência para o estúdio é como ela trabalha, né? Porque a agência ela vai atrás do cliente, ela vai lá prospectar, como a agência de propaganda prospecta, e o estúdio ele só executa o trabalho, ela praticamente não vende. Aqui eu tenho que fazer as duas situações, eu tenho tanto que vender como receber o serviço. Mas em 30 anos eu devo ter prestado serviço para a agência de propaganda não mais do que 5 vezes. Uhum. Né? Aqui falta essa interação maior, né? Não é questão de interação, é uma questão de compreensão de espaço. Né? Porque o termo agência vem do agenciar. Né? Você não vende serviço, você agencia serviço. E você vive de comissão. Né? Isso é uma agência de automóvel, de publicidade ou de alguma coisa. Né? Então, as agências do mercado pequeno, eles acham que ganham menos em estarem agenciando o serviço feito por um designer. Ela prefere fazer o serviço do design. Uhum. Né? Okay. Aí vem uma questão de valores. Né? Que quanto eles podem, o valor do trabalho deles e o valor do trabalho de um escritório de design. Que são valores bem diferentes. Nós sabemos que o design, eu acho que nós podemos dizer que ele está alinhado à tecnologia, né?
Aí você falou que, muitas vezes, o trabalho do design é dado a um profissional não muito especializado. Você acha que isso é um risco, é uma ameaça ao profissional que se especializa no design, que faz uma graduação, um curso técnico? Olha, eu já achei que fosse um risco, um belo dia, 20 anos atrás. Hoje em dia, não. Eu acho que o mercado é construído por competência, né? Lógico que um dia que for regulamentado, você vai ter concorrências de design com só design participando. Porque hoje uma concorrência de design, por exemplo, marca de Olimpíada, de Copa, não sei o quê, sempre foram feitos por outros profissionais e não por design. Porque aqui não existe uma regulamentação, né? Um concurso de arquitetura tem que ser arquiteto, um concurso de publicidade tem que ser publicitário, de jornalista tem que ser jornalista. Mas design não, entra em qualquer profissão. Então, a regulamentação da profissão seria a solução para esse problema? Ela melhora em muito esse problema, mas eu não vejo como essa coisa, eu não vejo como problema. Porque o mercado, ele filtra. Alguns dos melhores designers brasileiros não tiveram formação de design, né? Você tem o Luiz Magalhães, que é ainda um dos grandes da área gráfica, que era advogado, mas era um artista plástico, tinha noção de estética profunda, né? Você tem grandes designers como Petzold, que era... errei, não, desculpa, mas já foi. Que era engenheiro civil, tá? Agora, o mercado filtra, não tem jeito. E existe muito mercado para design e existe mercado também para aquele pseudo-design, né? Aquela coisa que é design, mas não é bem design. Existe mercado para isso. Uma pergunta, João. E, assim, o mercado filtra esse pessoal, né, que veio mais de curso técnico e tal, mas você não acha que, pela falta de conhecimento até dos contratantes e tudo mais, não desvaloriza um pouco o trabalho dos designers? Assim, é um trabalho diferente que um designer faria, que alguém que fez um curso técnico faz por mais barato? Olha, não vamos falar de curso técnico. Curso técnico é fundamental para um país. Fundamental para a área de design. Nós temos que ter... É muito complicado você contratar um auxiliar, um terceiro auxiliar, que seja um profissional de nível superior. Você tem que ter um técnico, os técnicos precisam existir. O que precisa existir é formação, né? A questão, a banalização do curso técnico, é técnico de design de cabelo, design de alguma coisa. Não é bem o caso. Se ele forma o design, a espinha dorsal da formação do designer, que é isso que é bem interessante, tá? Ele é técnico, ele vai ser um profissional competente. A questão são os curiosos. Sim, exatamente. Era disso que eu estava falando, de curiosos, amadores, que oferecem serviços mais baratos. Chama o sobrinho que resolve. Isso é uma coisa que complicou muito com a informática, né? Porque para desenhar um AB, um A e um B, eu tinha que saber, na área gráfica principalmente, né? Eu tinha que saber geometria, descritiva e outras coisas. Hoje em dia, você pega um computador, digita, está uma letra A e B. Então, qualquer pessoa pode ser. Uma vez um cliente chegou para mim e disse, olha, a marca que meu sobrinho fez, né? Eu disse, legal, não podia falar mal, né? Tem que falar bem. Fui lá ensinar o cara e tal. O que acontece é o seguinte, isso em algumas áreas, na área gráfica. Agora, será que eu, só por saber usar um computador, eu consigo projetar uma câmera filmadora? Consigo projetar um automóvel? Consigo projetar uma televisão? Não. Mas o design ele consegue. Quem tem formação, ele consegue projetar qualquer coisa, mesmo que ele não tenha conhecimento profundo de mecânica, automobilística ou de eletrônica. Porque a fundamentação do estudo do design faz com que você faça isso, que você consiga isso. Tem um grande mestre, um grande design brasileiro, vocês podem pesquisar, ele atua, Fred Van Camp. Eu trouxe ele a Natal umas 2, 3 vezes. Ele, uma vez brincando comigo, ele disse, alguém passou, nós saímos de uma palestra, e eu montei um prato, aí uma arquiteta disse, olha, seu prato está bonito, né? Aí ele virou para o arquiteto e disse, olha, se conhece um design até na hora que ele monta um prato. Né? Porque self-service ali, porque essa preocupação. Fazer design leva você a ter toque. Eu tenho um toque, eu saio mexendo tudo, porque tudo tem que estar ali ajustado, tem que ser agradável. Né? Jamais você vai ver um design de informação, pegar e montar um monte de comidas em cima, talvez escondido dentro de casa. Porque isso faz parte da coisa. Eu tenho que fazer um arranjo legal. E isso você consegue, ou com muito talento,
Tem pessoas que nascem com esse talento, né? Ou com muito estudo. Né? Existem artistas que nasceram com talento e ninguém sabe como ele conseguiu compor uma música ou pintar um quadro. Mas a grande parte dos artistas tiveram que ralar muito para aprender. João, uma pergunta. João, então assim, vocês têm uma formação que hoje, como você já descreve, com o advento dos cursos superiores, dos cursos técnicos, já facilitou bastante com que vocês pudessem seguir uma linha de processo, enfim, oferecer um serviço diferenciado do que outras pessoas que não tiveram essa formação podem oferecer. Ao mesmo tempo, vocês enfrentam com o mercado de trabalho o problema de que até os próprios empregadores não conhecem bem qual a função que vocês vêm a desempenhar em alguns momentos. Você me descreveu que a situação vem mudando, mas... Com certeza. Então, em relação a isso, você já teve alguma experiência durante os seus 30 anos de chegar a algum empregador, oferecer o seu serviço e, de repente, ele lhe perguntar, mas, o que é que você faz? Enfim, alguma situação dessas que... Eu tive inúmeras, né? 30 anos é muita história. Eu tenho uma... Fazer como outro. Eu me acho grande, mas tenho uma alma pequena, muito infantil ainda. Eu não quero perder isso, porque eu acho que esse lado lúdico da criança é fundamental para o designer. Né? Ele consegue se reinventar todo dia se ele envelhece. E eu já vi muita coisa. Eu já tive clientes que na hora que eu passei a proposta, ele levantou assim os layouts e disse, tanto dinheiro por isso? Aí eu peguei e fui dizer, nisso aqui tem isso. Um monte de coisa que está ali. Né? A área gráfica é muito mais complexa por isso, porque na área de produto você não sabe desenhar uma caneta, mas você sabe fazer um círculo. Qualquer pessoa sabe fazer um círculo. Né? Por exemplo, eu sempre brinco, a grande marca, as pessoas no Facebook um dia estavam brincando, a coisa mais difícil de ser desenhada do que a bandeira do Japão. A bandeira do Japão é a síntese do que é forma e função. Um retângulo branco com um círculo vermelho no centro e comunica como ninguém. Né? É a síntese, é o que nós precisamos ser. Né? Para ser bom não precisa ser carregado de elementos. Nesses elementos criativos, João, além do lápis, como a internet tem ajudado ao designer a criar tal marca, tal produto? Vou continuar a pergunta, a questão da valorização. Né? É que você, quando apresenta um produto, esse produto, por trás dele, tem muita coisa. Foram anos de trabalho. Essa caneta tem centenas de pessoas que participaram desse projeto. O cliente não tem a obrigação de saber disso. Eu preciso dizer. E ele precisa acompanhar esse processo. Até porque um projeto não é um projeto solitário. Todo projeto, quando um cliente veio me elogiar uma vez e disse, olha, João, seu. Eu disse, não, nosso. Porque eu fui lá e disse, rapaz, porque essa cor não está muito legal. Ou então a embalagem, olha, se a gente reduzisse um pouquinho para baixar um pouco do custo. A informática facilitou nisso. Eu posso, em alguns segundos, fazer uma alteração no trabalho. Eu posso, em alguns minutos, ter um custo de um produto que antes eu levava alguns dias. Em segundo lugar, a informática possibilitou que eu leve ao cliente, que é leigo, o produto mais real, um mock-up ou uma maquete dentro da mais realidade profunda. Tá? Uma maquete 3D que o cliente consiga ver, manipular e ver como é que funciona. Ele consegue mergulhar naquela ideia que você está propondo. Mergulhar. Eu consigo convencê-lo muito mais que aquilo ali vai dar certo. Né? Você tem softwares hoje de CAD que você consegue fazer, inclusive, teste de resistência de material, virtualmente. Né? Resistência. Isso aqui vai funcionar assim, então eu faço virtualmente. Então, quando eu for produzir isso, vai sair muito mais barato a produção. João, uma pergunta. João, você contou uma história agora sobre um cliente que chegou e perguntou, tanto dinheiro por isso? E eu queria saber como você, um designer, agrega valor ao que você faz. Porque nós vemos marcas como a da Apple, que valem milhões, e outras que não valem tanto. Primeiro, vamos falar sobre o valor. O valor de uma marca não está relacionado com o traço. Está relacionado com uma história, com a cultura da empresa.
A cultura da empresa pesa muito mais do que a marca. A marca é somente a fotografia, a sua fotografia na identidade, na carteira de identidade. Eu vou pegar, você vai me mandar um currículo, aí tem sua foto. Eu vou olhar, está ali a fotografia, é sua marca. Né? Mas o que você tem, quando você for conversar comigo, é o que é o grande valor da marca. Quer dizer, tem valores por trás daquilo, né? Tem as ideias em relação à sustentabilidade, ou em relação a compromissos sociais. Compromisso social, respeito ao meio ambiente. Hoje, cada dia se agrega mais, se atrai mais responsabilidade para uma empresa. Né? Não é à toa que marca se chama identidade visual. É a sua identidade, a identidade da empresa. Lógico, tem empresas que a marca vale tanto, mas a marca não é tão boa, tão bem solucionada graficamente. E isso pesa um pouco, tanto que elas hoje vão se rejuvenescendo a cada 5 anos, 3 anos, 10 anos, dependendo da empresa. Bom, a gente vai encerrar nosso papo por agora, mas daqui a pouquinho tem mais. Vamos continuar nesse mesmo assunto. Tem o terceiro bloco do Checkmate, vamos continuar falando aí sobre os desafios do design, o quanto o design está envolvido na nossa vida e também das perspectivas dos projetos futuros aí do nosso glorioso João Dias. Até o próximo bloco.